Decifre o universo. A arte de conquistar sem resistência. Introdução. O mistério. Está chamando. Tem coisa que a gente sente antes de entender, né? Tipo aquele friozinho no estômago sem motivo, um pensamento que insiste em aparecer, uma coincidência, que parece ter sido escrita sob medida. Pois é, o universo está falando com você o tempo todo. Mas será que você tem escutado? Eu confesso, por muito tempo eu achei que tudo era esforço. Que para conquistar alguma coisa eu precisava ralar, correr contra o tempo, forçar a barra, até perceber que quanto mais eu lutava, mais as coisas travavam. E aí veio a virada. Será que o segredo estava justamente em parar de forçar? Foi, quando comecei a observar melhor. E olha, quanto mais eu me conectava comigo, com o meu silêncio, com a vida à minha volta, mais eu percebia que existia uma espécie de código invisível guiando tudo. Tipo uma sinfonia perfeita que só toca quando a gente silencia por dentro. E se eu te dissesse que você já faz parte dessa dança do universo, mesmo sem perceber, que enquanto você tenta empurrar o rio, ele só está esperando você soltar os remos e confiar no fluxo? Talvez você esteja aí, sentindo que tem alguma coisa maior querendo te mostrar um caminho. E tá mesmo, o mistério tá chamando. E ele tá dentro e fora de você. Nas pequenas coisas, nos detalhes, nos sinais que você achava que eram só coincidência, esse livro é um convite. Decifrar o universo e aprender a conquistar sem resistência. Não é mágica, nem fórmula pronta. É consciência, presença, alinhamento. É deixar de brigar com a vida e começar a dançar com ela. Então respira fundo, porque a jornada já começou. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo muito maior te trouxe. E agora, tudo pode mudar. Bora juntos? Quando você para de lutar contra o universo, ele começa a lutar por você. Sinais por todo lado. O universo está tentando falar com você. Mas você está prestando atenção? Olha, vou te contar uma coisa que mudou completamente minha forma de enxergar a vida. O universo fala com a gente o tempo todo. É sério. Ele sussurra, cutuca, acena, às vezes até grita. Mas o problema é que a maioria das pessoas vive tão no automático que simplesmente não percebe. Sabe aquele dia que você pensa em alguém e do nada a pessoa te liga? Ou quando você vê a mesma palavra, número ou frase em vários lugares diferentes, tipo um eco estranho? Pois é, isso não é por acaso. É o universo tentando te dar um toque. Eu já vivi situações que, se eu contasse aqui do jeito que foi, você ia achar que é ficção. Mas não é. É só a vida se comunicando através de sinais sutis, coincidências malucas e acidentes que, na real, são completamente sincronizados. O problema é que a gente aprendeu a desconfiar da intuição, a ignorar os arrepios, a duvidar dos pressentimentos. A gente foi treinado para seguir só o lógico, o racional, e nisso a mágica vai se perdendo. Mas o universo não desiste fácil. Ele continua mandando mensagem. E aí, quanto mais você ignora, mais ele intensifica. Vem na forma de sonhos, de músicas que tocam justo quando você está pensando em algo, de pessoas que cruzam seu caminho só para te lembrar de quem você realmente é. Tá tudo conectado, tudo orquestrado com uma precisão absurda. Só que a gente precisa parar, respirar e observar. Prestar atenção nos detalhes, porque o universo não fala com palavras, ele fala com vibrações, sensações, intuições. E olha, quando você começa a ouvir, tudo muda. As respostas que você tanto procura aparecem de formas inesperadas. Os caminhos se abrem, as ideias surgem do nada. E aquela sensação de estar perdido vai embora, como quem apaga uma luz que nunca fez sentido estar acesa. Então, deixa eu te perguntar, o que o universo está tentando te dizer agora mesmo? Talvez essa leitura aqui já seja uma dessas respostas. Nada é por acaso. Tudo é comunicação.
Tudo é sinal. A luta invisível. Quando tentar demais é o que te impede de conquistar. Já reparou como a gente foi ensinado que só conquista quem sofre? Que para ter sucesso tem que acordar 5 da manhã, correr contra o tempo, bater meta, dar sangue, suar, quase se arrastar? Pois é, essa ideia de luta constante virou regra e muita gente está aí cansada, frustrada, fazendo de tudo e mais. Um pouco, mas não vê resultado. E olha, vou te contar uma coisa que eu demorei para entender. Nem sempre vencer significa forçar. Às vezes, o que trava a vida não é a falta de esforço, mas o excesso dele. Sim, eu sei que isso parece estranho no começo. Eu também cresci achando que quem não luta, não conquista. Mas aí veio a vida, com seus empurrões e silêncios, me mostrando que quanto mais eu empurrava as coisas com força, mais elas empacavam. Era como tentar abrir uma porta que só se abre quando a gente para de bater. A real é que a luta cria tensão. E tensão, meu amigo, afasta tudo aquilo que precisa de leveza para chegar. Amor, dinheiro, ideias, oportunidades. Nada disso aparece com facilidade quando a gente está vibrando na frequência da cobrança, da ansiedade, do desespero por controlar tudo. Sabe aquele momento em que você finalmente solta, tipo, quer saber? Dane-se. E aí do nada as coisas começam a fluir? Pois é, não é coincidência. É o universo esperando você parar de resistir para poder agir. Mas a gente insiste, né? Quer planejar até o vento, quer dominar até o invisível. Só que a vida tem um ritmo próprio e ela não dança conforme a música da nossa pressa. Quanto mais você luta contra o tempo, mais ele escapa pelos dedos. Então, o convite aqui é outro. Que tal trocar a luta pela leveza? Não é parar de agir, é parar de guerrear. Não é desistir, é descansar dentro da confiança. Porque, no fundo, não é a força que conquista, é o fluxo. A verdadeira vitória não vem de quem força, mas de quem flui. E se for mais simples do que parece, pare de resistir e comece a fluir. Tá na hora da gente bater um papo reto. E se tudo aquilo que você tanto quer não estiver do outro lado da luta, mas sim do outro lado da leveza, já parou para pensar? Nisso eu sei, parece contraintuitivo, né? A vida inteira disseram que para conquistar tem que sofrer, que se não tiver suor, não tem mérito. Mas e se a chave for exatamente o contrário? E se for parar de resistir e começar a fluir? Eu passei anos tentando dar conta de tudo, fazendo força, criando metas malucas, cobrando resultados rápidos. E no fim, o que eu ganhava? Cansaço, frustração e aquela sensação horrível de estar sempre correndo atrás, sem nunca alcançar de verdade. Foi só quando eu comecei a soltar o controle, a parar de tentar consertar tudo com a cabeça e a deixar a vida me mostrar o caminho, que as coisas começaram a se alinhar. Foi como sair de um labirinto escuro e descobrir que a saída estava ali o tempo todo, só esperando eu parar de bater cabeça. Fluir não é ficar parado esperando o milagre cair do céu, não. É agir com leveza, com confiança, com aquele sorrisinho no canto da boca de quem sabe que o universo está trabalhando junto. É trocar a pressa por presença. É fazer a sua parte e deixar o resto vir no tempo certo, que quase nunca é o nosso, mas sempre é o melhor. Resistir é como nadar contra a corrente. Cansa, machuca e no fim você continua no mesmo lugar. Agora, quando você aprende a surfar a onda, a usar o movimento ao seu favor, meu amigo, tudo começa a fluir. Esse é o convite. Simples, mas poderoso. Solta um pouco. Confia mais. Ouve menos o medo e mais a intuição. Porque talvez, só talvez, a chave da sua vida nova não esteja na próxima batalha, e sim no próximo suspiro. Quem solta, recebe. Quem flui, conquista. Capítulo 1. O Universo. Tem um código. Você já teve aquela sensação de que existe uma lógica escondida por trás das coisas, mesmo quando tudo parece um caos? Tipo,
Coincidências que não são tão coincidências assim, encontros que mudam tudo, mensagens que chegam na hora certa, do jeito certo? Pois é, nada disso é por acaso. O universo tem um código. E eu não estou falando de código secreto de filme, não. Estou falando de algo real, vivo, pulsante, um sistema inteligente que está funcionando 24 horas por dia, mesmo quando a gente não percebe. E o mais doido? Esse código responde à sua energia. Sim, aquilo que você vibra, pensa, sente, fala. Tudo isso comunica algo. A verdade é que o universo não entende palavras. Ele entende frequências. Não adianta pedir com a boca se seu coração está vibrando dúvida, medo, desconfiança. É tipo tentar sintonizar uma rádio de samba num canal de rock pesado. Não combina, não conecta, não flui. Durante muito tempo, eu achava que minha vida estava solta, sendo levada conforme o vento. Mas quando comecei a observar os padrões, os sinais, as repetições, tudo começou a fazer sentido. Era como se a vida estivesse me entregando peças de um quebra-cabeça gigante, só que eu precisava aprender a ler o mapa escondido dentro de mim. Esse capítulo é um convite para isso, começar a decifrar o código do universo. Não para controlar tudo, mas para se alinhar com esse fluxo que já está rolando, com ou sem a sua participação. Então bora mergulhar fundo, porque quando você entende o código, a vida deixa de ser uma guerra e vira uma dança. Tudo vibra, tudo comunica, tudo tem uma frequência. Decifre isso e você decifra a própria vida. A dança invisível. Tudo no universo segue uma frequência. Sabe quando você liga o rádio e só pega chiado até achar a estação certa? Então, a vida funciona do mesmo jeitinho. Tudo, absolutamente tudo, está vibrando numa certa frequência. Isso inclui você, suas emoções, seus pensamentos e até aquele sonho que você guarda aí no fundo do peito. O universo é feito de energia. Parece papo de filme de ficção, mas é pura realidade. A ciência já provou que até as coisas mais sólidas são, no fundo, energia condensada. Ou seja, nada está parado. Tudo vibra, tudo pulsa, tudo emite sinal. Agora segura essa. Você é uma antena ambulante. O tempo inteiro, consciente ou não, você está emitindo ondas. A frequência do que você sente, pensa e acredita vai determinando o que você atrai. E não adianta só dizer que quer coisas boas, se lá dentro você está vibrando medo, culpa, escassez. O universo responde à sua vibração, não ao seu discurso. Quando eu entendi isso, foi como se uma cortina caísse dos meus olhos. Percebi que eu estava pedindo luz, mas com o botão interno, travado no modo sombra. Estava desejando abundância, mas sintonizado na frequência da falta. E adivinha o que eu recebia? Exatamente o que eu estava vibrando. A grande virada acontece quando você começa a escolher, de forma consciente, a frequência que quer sustentar. Quer mais amor? Vibra amor. Quer mais dinheiro? Vibra gratidão, confiança, merecimento. Quer paz? Para de alimentar o caos com seus pensamentos. Nada atrai mais do que a vibração certa. E a melhor parte, você não precisa mudar o mundo lá fora. Você só precisa ajustar seu mundo interno, como quem gira o dial de uma estação de rádio até ouvir aquela música que faz a alma dançar. Então, fica aqui um lembrete poderoso. Tudo no universo segue uma frequência. E quando você aprende a dançar conforme essa música, a vida para de tropeçar e começa a fluir, muda a sintonia, e o universo muda a resposta. O que você emite, você atrai. Pensamentos, emoções e intenções são transmissões invisíveis. Já imaginou? Se a gente tivesse uma máquina que mostrasse tudo o que está saindo da nossa mente e do nosso coração em forma de energia, tipo uma antena que captasse o que você está sentindo agora e jogasse para o universo como um pedido? Pois é, essa máquina já existe. E o mais louco é você. Pensamentos,
emoções e intenções são como sinais invisíveis que você manda o tempo inteiro. Não dá para ver, não dá para tocar, mas dá para sentir. E o universo, ele capta tudo, com precisão de GPS. Quando você pensa em algo com força, quando sente algo com verdade, quando coloca intenção de verdade num desejo, você está emitindo uma frequência. É como se estivesse dizendo: "Ei, universo, eu quero mais disso aqui." E aí, sem julgamento, sem filtro, ele responde na mesma moeda. Agora vem o detalhe que quase ninguém se dá conta. Não é o que você diz com a boca que importa, é o que vibra dentro de você. Pode falar 1000 vezes que quer prosperidade, mas se por dentro você está cheio de medo, dúvida e escassez, adivinha o que sua antena está transmitindo? Pois é. É tipo você querer pegar uma estação de amor e felicidade, mas está sintonizado na frequência da carência, da culpa, da raiva. Não combina, não conecta, não acontece. Por isso, pensar é mais do que ter ideias, é emitir sinal. Sentir é mais do que reagir, é vibrar. E intencionar é mais do que desejar, é enviar um comando energético que começa a moldar a realidade, mesmo que invisivelmente. E o mais bonito disso tudo, você pode escolher o que vai transmitir. Pode treinar sua mente para pensar diferente, pode cuidar do que sente, pode alinhar suas intenções com aquilo que realmente deseja viver. Não é mágica, é sintonia. Então, da próxima vez que se pegar reclamando, se perguntando por que as coisas não andam, para e pensa: o que eu estou transmitindo agora? Porque no fim das contas, a vida responde àquilo que a sua energia grita, não o que sua boca sussurra. Tudo o que você pensa, sente e intenciona vira sinal, e sinal vira realidade. Decifrar o universo não é adivinhar o futuro, é ler os sinais do presente. Tá aí uma pergunta que muda tudo. O que significa decifrar o universo de verdade? Porque não é virar vidente, nem sair por aí tentando adivinhar o que vai acontecer amanhã. Nada disso. Decifrar o universo é começar a enxergar o invisível com os olhos da alma. É perceber que por trás de cada situação, de cada pessoa que cruza seu caminho, de cada detalhe do seu dia, tem uma mensagem, um código, um empurrãozinho do universo tentando te mostrar algo. Mas a gente vive tão no automático que só percebe quando tudo já explodiu, né? Quando a vida grita, quando o caos chega, quando o tapa vem. Só que, e se você aprendesse a ouvir o sussurro antes do grito, a ler o sinal antes da pancada? Decifrar o universo é isso, é sair da lógica dura do certo e errado, do tudo ou nada, e começar a viver num estado de mais atenção, mais presença. É saber que nada é à toa, nada é só coincidência. Aquela conversa, aquele atraso, aquela intuição que você ignorou, tudo isso estava te dizendo algo. E quer saber? O universo fala uma linguagem silenciosa, mas poderosa. Ele usa sincronicidades, sensações, sonhos, desconfortos, até mesmo repetições. Quando algo aparece de novo e de novo na sua vida, um nome, uma ideia, uma situação. Opa, é hora de olhar com mais carinho. Porque sim, ele está tentando te passar um recado. Decifrar o universo também é aprender a confiar mais. Parar de tentar controlar cada passo, cada resultado e permitir que a vida também te surpreenda. Porque, olha, ela é especialista nisso. Às vezes, o que você acha que é um atraso é só o universo te desviando de um buraco que você nem viu. Então, resumindo, decifrar o universo é viver acordado. É estar disponível para ler os sinais e se abrir para o fluxo. Não para controlar, mas para colaborar com algo muito maior que está agindo a seu favor, mesmo nas horas que você não entende nada. Quando você aprende a ouvir o universo, ele para de gritar e começa a guiar. Capítulo 2. Resistência. É o verdadeiro inimigo. Se tem uma coisa que atrasa a vida da gente, e a maioria nem percebe, é a tal da resistência.
Ela é sorrateira, silenciosa, se disfarça de proteção, de cautela, de tô só me preparando. Mas no fundo, é ela quem trava o fluxo. Eu sei que parece pesado dizer que a resistência é o inimigo, mas sinceramente, ela é. É ela que segura a porta que o universo já tentou abrir 1000 vezes. É ela que faz a gente desconfiar de tudo, duvidar da própria intuição e se agarrar ao que já não faz mais sentido. E sabe o que é mais doido? A resistência mora dentro da gente. Não é o chefe, nem o governo, nem a crise. É aquele pensamento sabotador que diz: isso é bom demais para ser verdade. É a vozinha interna que insiste: melhor não arriscar, vai que dá errado. Mas, e se der certo, hein? A verdade é que a resistência é como um freio de mão puxado no meio de uma estrada linda. Você está com o motor ligado, tanque cheio, direção certa, mas não sai do lugar, porque sem perceber, está com medo de acelerar. Esse capítulo é para a gente olhar de frente para essa resistência toda. Entender de onde ela vem, como ela age e, principalmente, como soltar. Porque enquanto você resistir, o universo espera. Ele não força, ele respeita. Então, bora juntos nessa, porque reconhecer a resistência é o primeiro passo para libertar o caminho. E olha, quando você solta, tudo começa a andar. A vida flui onde a resistência termina. A trava invisível, como a resistência bloqueia seus resultados, sem você perceber. Olha, se tem uma coisa que me fez bater cabeça por muito tempo, foi achar que quanto mais eu me esforçasse, mais rápido as coisas iam acontecer. Só que, na real, eu estava me debatendo dentro de um quarto trancado. E a chave estava comigo o tempo todo. O nome dessa trava? Resistência. Sim, a resistência bloqueia seus resultados. E o pior é que ela faz isso de um jeito tão sutil que você nem percebe. Ela vai se camuflando nas desculpas, no medo, no perfeccionismo, na mania de querer controlar tudo, no ainda não é o momento, no só mais um curso e eu começo. Enquanto isso, o universo tá lá, prontinho para te entregar. Mas, sabe o que ele faz quando sente que você está resistindo? Ele para, porque o universo não força ninguém a nada. Ele é energia inteligente, e energia não flui onde tem bloqueio. É como tentar encher um copo com rachadura. Pode jogar água o quanto quiser. Nada vai permanecer ali se você não consertar a base. E essa base, meu amigo, é sua disposição interna para receber, e não só correr atrás. A resistência é aquela tensão invisível que você carrega no corpo quando sente que está forçando demais. É aquele nó na barriga que aparece em toda vez que algo começa a dar certo e do nada você sabota tudo. Já viveu isso? Pois é, a resistência não quer que você avance, ela quer que você sobreviva. Só que viver de verdade é muito mais do que sobreviver. Então, bora soltar esse freio? Porque quando você identifica onde está resistindo, seja num pensamento, numa crença, numa emoção, você começa a liberar o caminho para tudo fluir com mais leveza. E olha, não é exagero. A diferença entre estagnar e prosperar pode estar justamente no ponto onde você mais resiste. Enquanto você resiste, a vida espera. Mas quando você solta, ela entrega. As 4 caras da mesma trava. Tipos de resistência que sabotam sua vida sem alarde. Tá. Agora que a gente já entendeu que a resistência bloqueia seus resultados, bora abrir a lupa e olhar mais de perto como ela age. Porque, olha, a danada é versátil, viu? Ela se disfarça, muda de roupa, troca de tom. E quando você acha que se livrou dela, ela volta por outra porta. Para mim, fez total diferença perceber que existem tipos diferentes de resistência. E cada um atua num nível diferente da nossa vida. Às vezes, a gente acha que o problema é só na mente, mas o buraco é mais embaixo. Vem comigo que eu te explico. Resistência mental. Essa é a mais comum.
É aquela que vem cheia de pensamentos sabotadores, tipo, não vai dar certo, você não é bom o bastante. Já tem gente fazendo isso melhor que você. Ela é alimentada por crenças limitantes, traumas antigos e tudo aquilo que você escutou e acreditou como verdade. É como uma parede invisível entre você e o seu potencial. E o mais triste, você acredita que essa parede é real. Resistência emocional. Essa aqui pega fundo. Sabe aquela sensação de travar quando tudo está indo bem? Ou aquele medo de se abrir, de confiar, de se entregar de verdade? Pois é, isso é resistência emocional. Ela vem carregada de dores mal resolvidas, feridas do passado e uma baita dificuldade de sentir ou permitir que certas emoções venham à tona. Resultado? Você se fecha para o novo, para o amor, para a abundância, com medo de se machucar de novo. Resistência energética, essa é mais sutil, mais superpoderosa. Acontece quando seu campo energético está bagunçado, carregado, sem vitalidade. Sabe aqueles dias que tudo parece pesado, nada rende e o corpo reclama? Às vezes, não é físico, é vibracional. Você pode até estar falando que quer mudar de vida, mas se sua energia está desalinhada, não rola conexão com o que você deseja. É como tentar conectar o Wi-Fi com o roteador desligado. Resistência espiritual. Agora chegamos num nível mais profundo. Essa é a resistência da alma. É quando lá no fundinho você sente que tem um chamado maior, mas foge dele. É quando sua intuição grita e você silencia. É quando você sente que está fora do caminho e continua andando mesmo assim. Essa resistência é a que mais adoece, porque ela desconecta você da sua essência. E sem essa conexão, nada faz muito sentido. Enfim, cada tipo de resistência atua de um jeito, mas o efeito final é sempre o mesmo: bloqueio, trava, repetição de padrões, cansaço, estagnação. A boa notícia: tudo isso pode ser liberado. E o primeiro passo é reconhecer, nomear, trazer à luz. Porque o que você entende, você transforma. Quando você identifica sua resistência, começa a dissolver sua prisão. A resistência é escondida no dia a dia. Você faz e nem percebe. Sabe aquela coisa que a gente faz sem nem pensar, mas que no fundo está atrapalhando mais do que ajudando? Pois é, a resistência se disfarça no cotidiano. E o pior, muitas vezes a gente acha que está sendo responsável, se protegendo ou só pensando demais, mas está, na verdade, brecando o fluxo da vida. Quer ver? Vou te dar uns exemplos práticos da vida real, do jeitinho que acontece comigo e talvez com você também. Você quer mudar de vida, mas nunca começa o projeto porque não está perfeito ainda. Pronto, resistência. O famoso perfeccionismo é só o medo com roupa bonita. Você sente vontade de falar algo importante para alguém, mas engole as palavras. Depois fica com aquele peso no peito. Resistência emocional pura, daquelas que se acumulam e viram nó. Você recebe um elogio sincero e responde com "ah, nem é tudo isso". Sabe o que é isso? Resistência ao reconhecimento. O universo tentando te dizer você merece e você jogando de volta. Você vê uma oportunidade, sente no fundo que é para você, mas fica esperando o momento certo. E enquanto espera, a vida passa. Resistência disfarçada de prudência. Você quer mais dinheiro, mais leveza, mais tempo livre, mas vive repetindo que está difícil para todo mundo, ou que dinheiro é suado mesmo. Adivinha? Está resistindo à abundância com suas próprias palavras. E aquela famosa frase, depois eu vejo isso, também é resistência. É o velho deixar para amanhã o que sua alma pediu para ontem. Esses são só alguns exemplos, mas quando a gente começa a observar com mais atenção, percebe que resiste o tempo todo, em pequenas escolhas, atitudes e pensamentos.
Isso, meu amigo, cria um acúmulo invisível que te afasta da vida que você quer viver. A boa notícia? A consciência liberta. Quando você começa a enxergar essas resistências no dia a dia, já não é mais refém delas. A partir daí, você pode escolher diferente. Soltar, confiar, fluir. A resistência não mora nas grandes decisões. Ela se esconde nos pequenos hábitos que você repete sem notar. Capítulo 3. O segredo está em soltar. Tá pronto para ouvir. Uma das maiores viradas de chave da minha vida, porque eu te juro, quando eu entendi isso aqui, tudo mudou. De verdade. Não de um dia para o outro, claro. Mas as coisas começaram a andar de um jeito que eu nem sabia que era possível. E tudo começou com uma frase simples, mas poderosa. Solta. É, isso mesmo. O segredo está em soltar. E olha, eu sei o quanto isso pode soar estranho, principalmente se você, como eu, aprendeu a vida inteira que para conquistar tem que correr atrás, se esforçar ao máximo, lutar com unhas e dentes. Mas e se eu te dissesse que essa luta constante é justamente o que te afasta do que você quer? Que enquanto você tenta controlar tudo, o universo não consegue fazer a parte dele. Soltar não é desistir, é confiar, é deixar de tentar empurrar a vida o tempo todo, é respirar fundo, fazer a sua parte e permitir que o resto venha, como tiver que vir. Porque acredite, quando você solta, o fluxo vem. Esse capítulo é um convite para isso. Desapegar do controle, da pressa, do tem que ser assim. É sobre aprender a relaxar na caminhada, confiar no processo e abrir espaço para que o novo chegue sem resistência. Então bora juntos nessa, porque quando você solta de verdade, as coisas começam a se encaixar de um jeito tão mágico que parece até coincidência. Mas não é. É alinhamento, é vibração, é universo em ação. Soltar é o gesto mais poderoso de quem confia. Quanto mais você força, menos flui. O paradoxo que ninguém conta. Essa aqui é daquelas verdades que a gente só entende quando vive na pele. E eu vivi, mais de uma vez. Quanto mais você tenta forçar, menos acontece. Louco, né? Mas é real. Eu era do tipo que queria controlar tudo. Teudio. O horário, o resultado, o caminho, o tempo que as coisas tinham que acontecer. E adivinha? Nada saía como eu planejava. Era como tentar empurrar um rio com as mãos. Só cansa, não resolve e ainda cria resistência na água. O paradoxo é esse. Quanto mais você pressiona, mais o universo trava. Ele não responde ao desespero, ele responde à vibração. E o que a gente emite quando está forçando a barra? Ansiedade, medo, insegurança. Tudo isso comunica o contrário do que você quer. Quer um exemplo simples? Já tentou lembrar o nome de alguém e simplesmente não consegue de jeito nenhum? Mas aí, quando você solta, para de tentar, pá! O nome aparece do nada. A cabeça relaxa, a mente libera. Com o universo é do mesmo jeito. Quando você solta, ele entrega. Forçar é como apertar demais uma flor. Você machuca. E o mais curioso, a gente só força porque tem medo que não aconteça. Mas esse medo, por si só, já bloqueia tudo. Aprender a não forçar não significa ficar parado. Significa agir com leveza, com fé, com flow. É dar um passo e confiar que o próximo vai surgir. É entender que o tempo das coisas nem sempre bate com o seu, mas que o universo nunca erra de endereço. Então, se hoje você sente que está correndo, se desgastando, tentando fazer acontecer com força, para um pouquinho. Respira. Olha em volta. Talvez a vida só esteja esperando você soltar para começar a fluir. O que você tenta agarrar com força, escapa. O que você solta com confiança, permanece. Rendição. Consciente. Não é desistir. É confiar de verdade. Sabe aquele momento em que você está exausto de tanto tentar e pensa, quer saber, cansei? Pois é. O que muita gente chama de desistência pode ser, na verdade, o começo da rendição consciente.
E antes que você pense besteira, deixa eu te contar uma coisa importante. Se render não é jogar tudo pro alto. É parar de brigar com a vida. É trocar o controle pela confiança. É deixar de empurrar o rio e finalmente deixar ele te levar. Por muito tempo, eu achava que rendição era fraqueza, que confiar demais era perigoso, que soltar era tipo largar mão das coisas. Mas depois de tanto bater cabeça, eu entendi. A rendição consciente é uma das atitudes mais corajosas que existem. Porque, olha, confiar de verdade. Não. É fácil. Requer presença, requer entrega, requer um tipo de força que não grita, mas que sustenta. É você dizer, eu fiz minha parte, agora deixo o universo agir, e tá tudo bem. Quando você se rende conscientemente, você para de correr atrás do que não é seu e começa a atrair o que realmente te pertence. Você sai do modo luta e entra no modo fluxo. Você cria espaço para a vida surpreender. E a mágica é justamente essa. As coisas começam a acontecer quando você para de insistir nelas com desespero. Porque, no fim das contas, o universo entende o que você vibra, não o que você força. Rendição não é fim. É o início de uma nova frequência. É quando você muda do "eu preciso disso agora" pro "eu confio que tudo vem na hora", certa? E aí as portas que estavam trancadas começam a se abrir sozinhas. Renda-se. Não porque você perdeu, mas porque finalmente entendeu o jogo. Solta a rédea, vai. O segredo tá em parar de controlar e deixar a vida fluir. Eu sei, a gente adora ter o controle de tudo. A agenda, o futuro, o resultado, o tempo, o caminho. Parece que se a gente não tiver tudo nas mãos, nada vai dar. Certo. Só que, adivinha? Essa mania de controlar tudo é o que mais trava a nossa vida. Soltar o controle é libertador. É como tirar uma mochila pesada das costas e finalmente respirar aliviado. Quando a gente para de tentar forçar o roteiro, o universo ganha espaço para surpreender. Não estou falando para você virar um folgado que deixa tudo na mão do destino, não. Estou falando de confiar no processo. Fazer sua parte, sim, mas sem a cobrança do tem que dar certo do meu jeito, na minha hora, do meu modo. A vida tem um fluxo, um ritmo, um tempo próprio. E quando você entra nesse ritmo, sem pressa, sem pressão, as coisas começam a acontecer com mais leveza. As oportunidades aparecem, as respostas chegam, e o que parecia travado simplesmente se desenrola. Eu vivi isso na pele. Toda vez que eu tentava controlar tudo nos mínimos detalhes, me frustrava. Mas quando eu soltava, mesmo com medo, a mágica acontecia. Porque, no fundo, o universo sempre soube o caminho. Eu é que estava atrapalhando com tanta ansiedade. Permitir. O fluxo natural da vida é um ato de sabedoria. É parar de nadar contra a corrente e começar a remar junto. É deixar de ser o dono da história e virar parceiro do enredo. E quer saber o mais bonito disso tudo? Quando você solta, você sente paz. Aquele tipo de paz que não depende de ter tudo resolvido, mas de confiar que está tudo se resolvendo, mesmo que você ainda não veja. Quando você solta o controle, a vida assume o volante e o caminho fica muito mais leve. Capítulo 4. Alinhamento é a nova força. Sabe aquele momento em que tudo parece dar certo sem esforço? Que as ideias encaixam, as pessoas certas aparecem e você sente que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa? Então, isso tem nome: alinhamento. A gente cresceu ouvindo que para conseguir alguma coisa era preciso força, esforço, suor, sacrifício. Mas olha, deixa eu te contar uma coisa que mudou minha forma de viver. A verdadeira força hoje não vem de empurrar, vem de alinhar. Alinhamento é quando o que você pensa, sente e faz estão na mesma sintonia.
Quando sua mente não está brigando com seu coração, quando sua energia está limpa, leve, apontando para o mesmo lugar que seu desejo. E aí, meu amigo, o universo responde. E responde bonito. É tipo entrar no ritmo de uma música boa. Você não precisa forçar o passo, só se deixa levar. Quando você está alinhado, as portas se abrem sem precisar chutar, o caminho clareia sem você ter que se matar para enxergar. Esse capítulo é um convite para isso. Ajustar a frequência. Parar de agir por impulso, por medo, por pressão dos outros. E começar a se mover com intenção, com verdade, com presença. Porque quando você entra em alinhamento com quem você é de verdade, a vida flui, o sucesso vem e a paz interna vira seu novo normal. Alinhar não é fazer mais, é fazer o certo no momento certo com a energia certa. Quer que aconteça? Então alinha. Tudo primeiro. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi na marra, é que não adianta desejar uma coisa e vibrar outra. Eita, isso pega, né? Mas é a mais pura verdade. Se você quer mesmo viver aquilo que sonha, tem que aprender a alinhar seus pensamentos, emoções e ações com esse desejo. Tudo tem que andar junto, no mesmo compasso. É tipo um carro. Se uma roda gira para frente e a outra para trás, você não sai do lugar, só faz barulho e gasta energia à toa. E a gente faz isso o tempo todo. Pensa numa coisa, sente outra e age como se não quisesse nada. Quer um exemplo? Você pensa que quer prosperar, mas vive dizendo: dinheiro é difícil, nada dá certo para mim, não tenho sorte. E ainda por cima age com medo, evita oportunidades, recusa ajuda. Como é que o universo vai entender o que você quer de verdade, hein? Alinhar é ser coerente com o que você quer viver. Pensou em abundância? Então sente gratidão, fala como quem já tem e age como quem acredita. Quer amor? Para de reclamar da solidão e começa a vibrar presença, afeto, autoestima. A mágica acontece quando o que você pensa alimenta o que você sente, e o que você sente impulsiona o que você faz. Isso cria um campo magnético poderoso ao seu redor, e o universo responde com mais do mesmo. E não precisa ser perfeito, não. Às vezes você vai pensar besteira, sentir medo, agir no automático. Normal. O segredo é perceber e voltar pro eixo. Se perguntar: isso aqui está alinhado com a vida que eu quero? Se não tiver, respira, ajusta e segue. Porque olha, quando tudo dentro de você aponta para a mesma direção, o que você quer começa a te procurar também. E aí, meu amigo, a vida deixa de ser empurrada, ela flui. Desejo sem alinhamento é só intenção solta, mas desejo com mente, coração e ação em harmonia vira realidade. Desliga o barulho. Como identificar e limpar os ruídos internos que te travando por dentro. Vou te falar uma coisa bem do fundo do coração. Às vezes o que está te travando não é o mundo lá fora. É o barulho que está rolando aí dentro. E esse barulho tem nome: crenças limitantes, medos escondidos, dúvidas camufladas que ficam te sabotando sem você nem perceber. É tipo um chiado no rádio, sabe? Você tenta sintonizar uma estação boa, mas só escuta aquele shhh chato que atrapalha tudo. E aí, mesmo quando o universo tenta te mandar o que você pediu, o sinal está tão cheio de ruído que nada chega limpo. Esses ruídos internos são traiçoeiros. Eles se disfarçam de lógica, de cuidado, de bom senso, mas no fundo estão só te impedindo de avançar. Uma crença limitante pode vir daquele velho pensamento: eu não sou capaz, isso não é para mim, é difícil demais. Um medo pode se esconder por trás da procrastinação. E se eu tentar e fracassar? E as dúvidas? Essas são especialistas em confundir. Será que eu mereço mesmo? Será que vai dar certo? A primeira coisa que me ajudou foi observar o que eu repetia para mim mesmo todos os dias. Porque olha, o que você fala para você em silêncio molda o que você vive em voz alta.
E quando comecei a escutar essas vozes internas com mais atenção, percebi o quanto tinha coisa velha ali que já nem fazia mais sentido, mas ainda mandava em mim. Aí vem a parte mais poderosa: limpar. E não precisa ser nada complicado, não. Pode começar com pequenas escolhas, novos pensamentos, frases de afirmação, meditação, escrever no papel, conversar com alguém de confiança. O que importa é jogar luz nesses ruídos, porque, meu amigo, mente limpa é energia que flui. E quando você tira esses bloqueios, você se sente mais leve, mais alinhado, mais livre. As ideias vêm com clareza. As decisões ficam mais fáceis e os caminhos, que antes pareciam fechados, se abrem naturalmente. Você não precisa consertar tudo, só precisa parar de alimentar o que te atrasa. Sintoniza. Aí. Práticas. Simples para se alinhar com sua intenção mais elevada. Se tem uma coisa que eu aprendi na caminhada, é que não adianta só querer muito uma coisa. Se você não está vibrando na mesma sintonia, ela não chega. Desejo é só o começo. O que faz ele virar realidade é alinhamento. E para isso, meu amigo, tem umas práticas que são verdadeiros milagres disfarçados de coisas simples. A primeira delas é silêncio. Isso mesmo, o bom e velho silêncio. 5 minutinhos por dia já fazem um estrago do bem. Quando você para e escuta o que está rolando aí dentro, começa a se conectar com sua intenção mais verdadeira. E quando isso acontece, a intuição fala mais alto que o medo. Outra prática mágica: escrever. Anota teus sonhos, teus porquês, tuas ideias soltas, teus sentimentos mais bagunçados. Papel aceita tudo e te ajuda a organizar a mente. Às vezes, o que está fora do lugar dentro da gente precisa só ser enxergado para se alinhar. E olha, respirar consciente é ouro puro. Sabe aquela respiração profunda que acalma o peito e tira o peso das costas? Pois é, isso te traz de volta pro agora, e é no agora que o universo age. Ah, e tem uma prática que eu amo: visualização. Fecha os olhos e imagina como seria viver aquilo que você deseja, mas sente de verdade. Como seria acordar com paz, trabalhar com propósito, amar com leveza? Quando você sente, você vibra, e quando vibra, atrai. E claro, afirmações. Repetir. Frases como: eu sou guiado, tá tudo fluindo ao meu favor, eu confio no processo. Pode parecer bobo, mas muda sua energia. E energia boa puxa coisa boa. Essas práticas não exigem ritual, incenso ou hora marcada. Elas pedem presença, intenção, repetição, e quando você começa a aplicar no dia a dia, vai percebendo como sua vida vai ficando mais leve, mais alinhada, mais verdadeira, porque no fim, alinhar-se com sua intenção mais elevada é lembrar todo dia quem você é e para onde quer ir, sem se perder no barulho do mundo. Quanto mais você se alinha com sua verdade, mais o universo responde com o que é seu por direito. Capítulo 5. A arte de pedir e receber. Vamos combinar uma coisa aqui entre a gente. A maioria das pessoas não sabe pedir, e muito menos receber. E eu não estou falando só de pedir favor, não. Estou falando de pedir ao universo, à vida, ao invisível, e abrir espaço para receber de verdade. Por muito tempo eu pedia errado, ou pedia com medo, ou pedia achando que era demais, ou pedia e logo depois já duvidava. E o universo, coitado, ficava ali tentando entender o que eu queria. De verdade. Porque o que a gente emite é o que a vida entende. E quando o que você emite é dúvida, medo, desmerecimento, adivinha? Ou não vem nada, ou vem torto. Pedir é uma arte. Tem a ver com clareza, com energia, com intenção limpa. Não é sobre mendigar, nem sobre cobrar. É sobre declarar com fé: eu tô pronto, eu me permito, eu aceito. E isso, muda tudo. Mas o mais doido é que muitas vezes o problema nem é pedir, é saber receber. A gente pede amor e rejeita carinho. Pede dinheiro e recusa oportunidades. Pede paz e continua alimentando confusão. Receber
exige abertura, disponibilidade, presença. Esse capítulo é sobre isso. Aprender a pedir com consciência e receber com merecimento. Sem culpa, sem pressa, sem medo. Porque quando você entende essa arte, você percebe que o universo está sempre pronto para entregar. O que faltava era só você se permitir. Pedir é o primeiro passo. Receber é o salto de confiança. Tá, pedindo ou só murmurando? Porque muita gente não sabe pedir ou só recebe pela metade. Olha, vou te contar uma coisa que mudou o meu jogo. Pedir é simples, mas pedir direito é uma arte. E, infelizmente, tem muita gente que vive pedindo coisa para o universo, mas do jeito errado. Ou então até pede certinho, mas na hora de receber, trava tudo. E aí, claro, acaba recebendo só pela metade. Ou nem isso. Sabe por quê? Porque a maioria de nós foi ensinada a ter vergonha de pedir. A gente cresce ouvindo, não incomoda, não exagera, fica na sua. E aí vai guardando para si desejos gigantes, com medo de parecer ambicioso demais, carente demais, sonhador. Demais. E o universo? Bom, ele capta o que você vibra, não o que você fala. Então, se você pede com o coração cheio de dúvida, de culpa, de insegurança, o sinal chega confuso lá. Tipo tentar pedir pizza com o telefone mudo. Não dá, né? Tem também quem pede meia boca. Do tipo, se puder, se não for incômodo, se não atrapalhar, se não for demais. Meu Deus, como o universo vai entregar algo grandioso para quem vibra como se fosse um favor? É como colocar um pedido enorme num pacote minúsculo. E quando chega a hora de receber, então, nossa, aí muita gente se sabota feio. A bênção vem, mas a pessoa não acredita que é para ela. Ou fica esperando cair de um jeito exato e ignora tudo que está vindo de forma diferente, mas que é resposta também. Receber exige merecimento, e merecimento não é sobre ser perfeito, é sobre saber, sentir e assumir que você é digno. Sem abaixar a cabeça, sem pedir desculpa, sem duvidar da própria luz. Então, se hoje você sente que as coisas não estão fluindo como poderiam, dá uma olhada nisso. Você está pedindo com clareza, com confiança, com verdade e mais, você está se permitindo receber tudo o que pediu, sem reduzir, sem podar, sem duvidar. O universo não entrega pela metade. A gente é que aprende a aceitar só um pedaço. Pede e confia. Como fazer seus pedidos ao universo sem ansiedade. Sabe aquele momento em que você faz um pedido com o coração cheio de esperança, mas logo em seguida já bate uma ansiedade doida? Pois é aí que muita gente se perde, porque olha, pedir para o universo é só metade do processo, a outra metade é confiar. A verdade é que a ansiedade corta o fluxo, ela grita o tempo todo. E se não der certo? E se demorar demais? E se eu estiver fazendo tudo errado? E aí, meu amigo? O universo até quer entregar, mas a sua energia está fechando a porta. Quer saber o segredo? Faz o pedido e solta. Como quem coloca um pedido no restaurante e volta a conversar, sem ficar indo na cozinha ver se o prato está pronto. Porque, vamos ser sinceros, ninguém aguenta ficar pedindo 1000 vezes a mesma coisa. Nem o garçom, nem o universo. Pedir com fé é diferente de pedir com desespero. Quando você pede com fé, você manda uma mensagem clara. Eu sei que isso é para mim. Já quando você pede com medo, a mensagem vira. Eu duvido que isso seja possível. Então, como é que a gente faz para pedir sem ansiedade? Primeiro, clareza. Saiba exatamente o que você quer. Quanto mais claro for seu desejo, mais fácil do universo entender o recado. Segundo, intenção limpa. Peça com o coração aberto, sem apego ao como nem ao quando. Isso é o que cria espaço para o melhor acontecer, do jeito que for. Terceiro, presença. Depois de pedir, volta pro agora. Vive sua vida. Cuida da sua energia. Confia que já está a caminho. E, por fim, agradece como se já fosse real.
Porque o universo responde rapidinho quando sente que você já está vibrando como quem recebeu. Faz assim. Da próxima vez que for pedir algo, pede com firmeza e depois solta com leveza. Vai por mim. É nesse espaço entre o pedido e o apego que os milagres acontecem. Ansiedade grita, fé sussurra. O universo ouve quem confia. Entre o sonho e o milagre, o segredo do não esforço intencional. Tem um espaço mágico entre o momento em que a gente deseja algo e a hora em que aquilo se manifesta. E nesse espaço, muita coisa pode acontecer. Ou tudo flui, ou tudo trava. E o que faz essa diferença é o tal do não esforço intencional. Calma que eu te explico. Não esforço não é preguiça. E também não é largar tudo de mão. É agir com leveza, sem desespero, sem controle excessivo. É fazer o que precisa ser feito com presença, com intenção, com confiança, mas sem aquela tensão que só atrapalha. Eu costumava forçar demais. Queria resolver tudo na marra, no braço, no grito interno. Achava que se eu não estivesse o tempo todo correndo atrás, nada ia acontecer. Resultado? Cansaço, ansiedade e um monte de coisa travada. Foi aí que eu descobri que existia outro jeito. Um jeito mais suave, mais inteligente, mais conectado. O tal do não esforço intencional é isso. Você planta, rega, cuida, mas não puxa a planta pela raiz para ver se ela cresceu. Você espera, confia, deixa o tempo agir junto com você. É agir sem apego, fazer sua parte, claro. Mas não se perder na ansiedade do resultado. Porque, olha, quando você solta o peso do controle e continua em movimento com o coração alinhado, as coisas começam a chegar com mais facilidade, às vezes até do jeito que você nem imaginava. Não esforço intencional é como dançar com a vida. Você entra no ritmo, sente a música e deixa ela te levar. Não é sobre ficar parado esperando. É sobre andar no compasso certo, com a energia certa, na vibe certa. Então, se você está entre o desejo e a realização, fica tranquilo. Faz o que está nas suas mãos e solta o resto. Porque esse intervalo não é vazio, é fértil. É ali que o universo trabalha nos bastidores. Quem planta com leveza, colhe com abundância. Capítulo 6. Sincronicidade não é sorte, é resposta. Sabe quando uma coisa acontece na hora exata, do jeito mais inesperado, e você solta aquele "Meu Deus, que coincidência"? Então, não é coincidência não, é sincronicidade. E deixa eu te contar um segredinho. Isso não tem nada a ver com sorte, tem a ver com alinhamento. Eu já vivi tantas dessas situações que hoje nem duvido mais. Aquela pessoa que aparece no momento certo, um livro que chega do nada, um dinheiro que entra quando você já estava quase perdendo a fé, um empurrãozinho da vida, ou melhor, do universo. Sincronicidade é quando o universo responde à sua vibração. Ele conecta tudo por trás dos bastidores e faz o cenário perfeito acontecer sem que você precise correr atrás. Mas, para isso, você precisa estar disponível. Presente, alinhado. Tem gente que chama de sorte, eu chamo de sintonia. Porque, olha, quanto mais você se alinha com o que sente, com o que pensa, com o que deseja de verdade, mais essas coincidências mágicas começam a acontecer. Esse capítulo é para a gente mergulhar nisso. Entender como a sincronicidade funciona, como ela se manifesta e como você pode se tornar um ímã para atrair esses encontros certeiros que parecem obra do acaso, mas são puro propósito disfarçado. A vida fala em sinais. Quem está desperto, entende? Quem está alinhado, recebe. Nada é por acaso. O que é sincronicidade e porque ela é a resposta do universo. Já aconteceu com você de pensar numa pessoa e ela te mandar mensagem logo depois? Ou de ouvir uma frase que parecia ter sido feita exatamente para aquilo que você estava vivendo no momento? Pois é, isso tem nome: sincronicidade.
Sincronicidade é quando o universo te responde sem usar palavras, mas com sinais, encontros, coincidências cheias de sentido. Não é mágica, também não é sorte, é alinhamento. É você emitindo uma frequência e o universo dizendo, recebido, tá aqui sua resposta. E olha, quanto mais conectado você tá com sua verdade, mais essas sincronicidades aparecem. É como se a vida se tornasse um grande quebra-cabeça, onde as peças começam a se encaixar sem esforço. A pessoa certa surge, a ideia vem do nada, a oportunidade aparece por acaso. Mas o mais importante, elas não acontecem por fora sem um chamado interno. Ou seja, tudo começa dentro de você. É sua vibração, seu pensamento, sua intenção, sua fé. Tudo isso envia um sinal. E o universo, que não falha nunca, devolve esse sinal em forma de sincronia. O problema é que a maioria das pessoas não percebe. Tá tão distraída, tão no automático, tão presa no tem que ser assim, que ignora completamente as pistas que a vida está deixando no caminho. E aí perde a chance de se alinhar com o fluxo, aquele fluxo leve, inteligente e cheio de propósito. Por isso, presta atenção, fica mais presente, observa os detalhes, porque o universo fala o tempo todo. Só que ele não grita, ele sussurra. A sincronicidade não é acaso, é resposta. E quem ouve, avança. Tá chegando, mas você tá vendo. Como reconhecer os sinais e parar de sabotar seus próprios pedidos? Se tem uma coisa que eu aprendi, na marra foi isso aqui. Não adianta pedir para o universo e depois sair fechando os olhos para os sinais. Porque sim, ele responde. Sempre. Só que ele não manda e-mail nem carta registrada, né? Ele responde com sinais sutis. E a gente precisa aprender a reconhecer e confiar. Os sinais estão por todo lado. Num trecho de música, num número que aparece várias vezes. Numa frase que alguém solta do nada e parece ter sido escrita para você. Às vezes, vem na forma de um convite inesperado, de um atraso que muda seu dia, de uma pessoa que cruza seu caminho no exato momento em que você estava precisando de uma resposta. Mas sabe o que a gente faz, na maioria das vezes? Duvida. A mente entra em cena, cheia de lógica e medo, dizendo, não pode ser, tô viajando, foi só coincidência. E pronto, você mesmo cancela aquilo que pediu, sem nem perceber. Isso é autossabotagem. Você pede com fé e recebe com desconfiança. Pede clareza e ignora os empurrões. Pede uma mudança e continua insistindo nos mesmos padrões. Aí fica achando que nada funciona. Mas funciona sim. Você é que não está se permitindo ver. Então aqui vai um conselho de coração. Fica mais presente. Presta atenção nos detalhes, nas sensações, nas repetições, porque o universo fala com quem escuta com o coração, não com os ouvidos. E outra coisa, quando o sinal vier, age. Vai lá, segue a intuição, mesmo que pareça loucura. Porque o caminho só se revela quando você dá o passo. Não deixa o medo cancelar o que sua alma já reconheceu como resposta. Quem pede com fé precisa aprender a receber com coragem. Quando tudo flui, histórias reais de conquistas sem força, só alinhamento. Tem coisa que a gente não esquece nunca. Eu lembro direitinho da primeira vez que vi uma conquista chegar com leveza, sem correria, sem estresse, sem aquele sufoco de fazer dar certo a qualquer custo. Foi ali que caiu a ficha. Quando a gente solta, confia e se alinha. A vida surpreende. Vou te contar umas histórias que me marcaram. E talvez te inspirem também. Uma amiga minha, a Dani, vivia quebrando a cabeça para conseguir clientes no negócio dela. Corria atrás, fazia 1000 ofertas, gastava energia demais e, no fim das contas, nada. Até que um dia ela simplesmente parou. Respirou fundo, decidiu confiar e, em vez de sair caçando clientes, começou a focar em melhorar a própria energia e fazer o que amava com presença. Resultado?
Em menos de 2 semanas, surgiram 2 contratos incríveis, vindos do nada. Ela só disse, eu soltei, e veio. Tem também o Rafa, um cara que queria muito mudar de cidade, mas tinha medo, insegurança, 1000 dúvidas. Um dia, ele escreveu no papel, quero viver onde minha alma se sente em casa. Dobrou, guardou e soltou. Passaram alguns dias e ele recebeu uma proposta de trabalho em outro estado, com tudo pago. Ele diz que nunca imaginou algo assim, mas aceitou sem resistir. Hoje está lá, vivendo a melhor fase da vida. E tem eu também, né? Já desejei coisas que só chegaram quando eu parei de tentar controlar cada passo. Enquanto eu forçava, travava. Quando comecei a me alinhar, a ouvir mais minha intuição e a confiar no tempo das coisas, as oportunidades começaram a me encontrar. Essas histórias mostram que não é sobre fazer menos, é sobre fazer do jeito certo, na energia certa. É sair do modo luta e entrar no modo fluxo. É parar de empurrar e começar a se mover junto com o que a vida está pedindo. Conquistar sem resistência é possível. E mais, é natural. É assim que o universo funciona quando você deixa de ser o obstáculo e vira o canal. Milagres não pedem esforço, pedem permissão. Capítulo 7. Quando você para, tudo começa. Tem coisa que a gente só entende quando vive. E essa aqui foi uma das mais fortes para mim. Às vezes, tudo que você precisa é parar. Parar de correr, de forçar, de se cobrar tanto. Porque, acredita, é justamente quando você para que tudo começa a se mover de verdade. Eu sei que parece estranho, né? A gente foi ensinado que tem que estar sempre em ação, sempre fazendo, sempre indo atrás. Mas chega uma hora que esse fazer demais vira ruído, vira resistência disfarçada de produtividade. E aí o fluxo trava. Foi só quando eu me permiti pausar, respirar, silenciar e olhar para dentro que as respostas começaram a aparecer. E o mais doido, o que eu estava buscando lá fora, já estava aqui dentro, só que o barulho era tanto que eu não ouvia. Esse capítulo é um convite para você experimentar isso também, para você perceber que parar não é sinal de fraqueza, é um sinal de inteligência espiritual. É nesse espaço do não fazer que as ideias florescem, que as energias se reorganizam, que o universo tem espaço para agir. A pausa não é ausência, é preparação, é conexão. E quem aprende a honrar esse tempo vive em paz com o processo. Deixa de ser refém da pressa e passa a ser guiado pela intuição. Então bora juntos? Porque quando você para de lutar, de correr e de resistir, a vida começa a fluir. E fluir é o que a gente mais quer, né? Às vezes, tudo que falta acontecer está só esperando você parar. O poder da pausa criativa, quando o não fazer também move o universo. Já reparou como a gente se sente culpado quando para? Como se não fazer nada fosse perda de tempo, atraso, preguiça? Mas deixa eu te contar uma coisa que virou minha chave. A pausa também é ação. E às vezes é a ação mais poderosa que você pode fazer. Tem horas que você precisa sair do caminho para deixar o universo trabalhar. E isso não é papo bonito, é real. A pausa criativa é aquele momento em que você respira, silencia e deixa as ideias chegarem até você, em vez de sair caçando tudo na força. Eu já tentei forçar muita coisa. Já virei noites pensando em como resolver algo. Já me desgastei tentando encontrar respostas. E, ironicamente, as melhores soluções vieram quando eu larguei tudo e fui tomar um café sem pressa, ou caminhar, ou ouvir uma música, ou simplesmente fazer nada, porque é nesse vazio aparente que a intuição fala. É ali, na calmaria, que a criatividade floresce. E olha, não tem nada mais bonito do que ver uma ideia chegar suave, num momento em que você nem estava esperando, mas estava disponível. Não, fazer também é se preparar. É dar espaço para o novo.
É permitir que o universo entre com o que você não está conseguindo acessar no barulho. Porque sim, tem coisas que só chegam quando a mente descansa e o coração escuta. Então, da próxima vez que você sentir que precisa parar, pare sem culpa. E se alguém te perguntar o que você está fazendo, responde com um sorrisinho no rosto: "Tô criando no silêncio." A pausa não é o fim da ação, é o começo da conexão entre o desejo e a realidade. É nesse espaço que a mágica acontece. Sabe aquele intervalo entre o momento em que você deseja algo e o momento em que aquilo se realiza? Pois é ali, bem nesse meio do caminho, que a mágica acontece. Mas muita gente não percebe, porque está tão ansiosa pelo final que esquece de viver o processo. Eu já fui essa pessoa que pedia, planejava, se empolgava e depois ficava contando os minutos, os dias, os sinais e nada. Só quando eu comecei a respeitar esse espaço, esse entre, é que as coisas começaram a andar de verdade. O espaço entre o querer e o conquistar é sagrado. É onde a vida te prepara, te alinha, te molda, onde você cresce por dentro antes de receber por fora, onde o universo organiza tudo nos bastidores enquanto você aprende a confiar. O problema é que a gente quer pular etapas, quer apertar um botão e pronto, desejo atendido. Só que não é assim que funciona, porque o tempo da realização não é só sobre cronômetro, é sobre sintonia. Nesse espaço entre o pedido e a resposta, você tem duas opções: ficar angustiado, duvidando, forçando a barra, ou relaxar, confiar e continuar em movimento. E olha, adivinha qual dos dois caminhos faz a vida fluir mais leve? Quando você honra esse momento de espera ativa, aquela espera cheia de fé e presença, você se abre para receber tudo com mais leveza e clareza. E o melhor, você curte o processo, porque a conquista deixa de ser só um destino e passa a ser também o caminho. Então, não subestime esse entre. Ele não é vazio, ele é fértil. É ali que a mágica acontece, que as peças se encaixam, que o invisível vira realidade. Entre o que você quer e o que você vive, existe quem você escolhe ser no meio do caminho. As armas invisíveis: meditação, silêncio, entrega e presença. Tem gente que ainda acha que meditar é sentar de perna cruzada e tentar não pensar em nada. Mas vou te contar, meditação é muito mais do que isso. E junto com ela, o silêncio, a entrega e a presença formam um time poderoso, dessas potências que estão aí, escondidinhas, só esperando você ativar. Quando eu comecei a praticar o silêncio de verdade, e não estou falando de ficar mudo, mas de acalmar o barulho interno, minha vida virou outra. É no silêncio que as respostas gritam. É ali que a mente desacelera e o coração começa a guiar. Meditar não é fugir da vida, é voltar para dentro, é criar um espaço seguro dentro de você, onde o mundo lá fora não tem permissão para bagunçar tudo. E não precisa de tapete caro, nem incenso, nem ritual. Precisa de presença, de intenção, de você com você. A entrega então nem se fala. Não é jogar tudo pro alto, é confiar, é dizer: eu fiz o que pude, agora solto o resto. E esse, soltar, meu amigo, é libertador. Porque quando a gente para de carregar o mundo nas costas, a vida mostra que estava segurando tudo o tempo inteiro. E o que dizer da presença? Ah, essa aí vale ouro. Estar aqui, agora, inteiro. Sentir o que está sentindo sem tentar mudar. Viver o que está vivendo sem correr para a próxima etapa. É no agora que o universo se manifesta. Se você está sempre no futuro ou preso no passado, perde o presente, e é no presente que a mágica acontece. Essas 4 potências: meditação, silêncio, entrega e presença, parecem simples, mas têm um poder absurdo. São como chaves invisíveis que destrancam portas que você nem sabia que estavam fechadas. Às vezes, tudo que falta não é fazer mais, é sentir mais, confiar mais e estar mais. Capítulo 8. Conquistar sem lutar.
o novo paradigma. Tá preparado para virar mais uma chave? Porque o que eu vou te contar agora pode mexer com tudo que te ensinaram sobre sucesso. E sim, talvez vá contra o que a maioria repete por aí. Mas se você chegou até aqui, já sabe que esse livro não é sobre o comum. É sobre o que realmente funciona. A gente foi condicionado a acreditar que só conquista quem luta, quem sofre, quem rala até o limite. Que sucesso só vem com sangue, suor e lágrimas. Mas e se eu te dissesse que esse modelo está ultrapassado? Que existe um novo paradigma nascendo, e ele é baseado em algo muito mais leve, mais inteligente e mais conectado. Conquistar sem lutar. Não é utopia, é consciência. É entender que o universo não responde à pressão, mas à vibração. Que você não precisa se matar de trabalhar para ser digno de receber. Que quando você se alinha com o que deseja, as oportunidades vêm até você, e não o contrário. Esse capítulo é um convite para você desapegar do velho padrão da exaustão e entrar no novo modo de viver e realizar. Com intuição, com propósito, com equilíbrio. Não é parar de agir. É agir com intenção, com direção, com leveza. Chegou a hora de parar de lutar contra a maré e aprender a surfar a onda. De confiar no fluxo, usar sua energia com sabedoria e deixar o universo te mostrar que a vida pode ser muito mais do que esforço. Ela pode ser expansão. O novo paradigma não é sobre lutar mais forte, é sobre se alinhar melhor. Quem disse que tem que ralar até morrer? O sucesso não precisa ser sofrido. Vou te falar com toda a sinceridade do mundo. Você não precisa se acabar de tanto trabalhar para ter sucesso. Sério, essa história de que só vence quem sofre mais é uma das maiores mentiras que já contaram pra gente. Eu também já caí nessa. Acordava cedo, dormia tarde, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, me cobrava como se o mundo fosse acabar amanhã. E sabe o que eu ganhava com isso? Cansaço, frustração e aquela sensação de que estava sempre correndo atrás e nunca alcançando. Até que um dia, num desses momentos em que a vida dá um sacode, eu parei e pensei: para quem eu estou tentando provar tanto? E foi ali que eu percebi que sucesso de verdade não tem a ver com suor escorrendo o tempo inteiro. Tem a ver com energia bem direcionada, com leveza, com alinhamento. O universo não recompensa quem se esgota. Ele responde a quem vibra com clareza, confiança e intenção. E olha, quando você começa a trabalhar a favor da sua energia, em vez de contra ela, as coisas fluem de um jeito que parece até milagre. Claro que exige ação, mas não aquela ação desesperada, sem sentido, no automático. É ação com propósito, com coração. É trabalhar com prazer, não com peso. É produzir sem se destruir. Então, se você está nessa de achar que só vai conseguir quando estiver à beira do colapso, respira, reavalia. Porque sim, você pode crescer, prosperar e conquistar seus sonhos sem precisar ralar até morrer. Sucesso não se mede por suor. Se sente pela leveza do caminho. Trabalhar. Com leveza, intuição e propósito. O trio que muda tudo. Ah, se eu soubesse disso antes, teria evitado muita correria à toa. Mas está tudo certo, porque agora eu entendo. O verdadeiro sucesso acontece quando a gente trabalha com leveza, intuição e propósito. E não, isso não é papo de autoajuda. É sabedoria prática. Leveza não é fazer pouco, é fazer com paz. É acordar animado, sentir prazer no processo, não viver sufocado com prazos e cobranças que só deixam a alma cansada. Quando você trabalha leve, a energia flui, a mente clareia e as ideias surgem mais fácil. Parece até que o universo começa a jogar do seu lado, sabe? Agora, trabalhar com intuição é outro superpoder. É você parar de seguir só o que os outros dizem e começar a ouvir aquela voz interna que te guia, mesmo quando o caminho parece maluco para os de fora.
A intuição é sutil, mas certeira. Quando você segue ela, as chances de errar caem e as sincronicidades aumentam. E, claro, trabalhar com propósito é o que dá sentido a tudo. É saber que o que você faz contribui para algo maior, toca outras vidas, movimenta o bem. Propósito é o combustível que não deixa você desistir quando os dias ficam difíceis. Porque você sabe por que está fazendo. E isso, meu amigo, vale mais do que dinheiro. Quando esses três andam juntos, leveza, intuição e propósito, o trabalho deixa de ser fardo e vira fluxo. Você se sente útil, conectado, criativo. Você não só faz, você vive o que faz. E o mais bonito é que quando você trabalha desse jeito, os resultados vêm como consequência e não como obrigação. Trabalhar com leveza, intuição e propósito é a forma mais inteligente de prosperar sem se perder. A mão invisível, como o universo, conspira a favor de quem coopera com ele. Sabe aquela famosa frase, o universo conspira a favor? Pois é, ela é real. Mas com um detalhe importante. O universo conspira a favor de quem coopera com ele. Não adianta querer que tudo mude. Se você vive indo contra o fluxo, é como remar contra a corrente e depois reclamar que está cansado. Quando você coopera com o universo, você entra no ritmo certo. E aí, meu amigo, as coisas começam a acontecer com uma leveza que parece até brincadeira. Cooperar com o universo é escutar mais sua intuição, respeitar seus ciclos, agir com verdade e confiar nos processos. É entender que nem tudo vai acontecer do seu jeito na sua hora, mas que isso também é parte do plano. Te juro, quando eu parei de tentar controlar tudo e comecei a ouvir mais o que a vida estava me mostrando, as portas começaram a se abrir com muito menos esforço. A pessoa certa apareceu, o caminho ficou mais claro, as respostas vieram sem eu precisar caçar. É que o universo tem uma inteligência linda, uma ordem silenciosa que só funciona direito quando a gente para de resistir e começa a colaborar. É tipo uma dança. Se você tenta comandar tudo, pisa no pé dele, mas se você entra no ritmo, aí flui, e cooperar não significa ficar esperando de braços cruzados. Significa agir em parceria. Você faz sua parte, o universo faz a dele. Você planta com intenção e ele cuida do terreno invisível. É troca, é sintonia, é alinhamento. Então, se hoje você sente que as coisas estão travadas, pergunta para si mesmo: será que eu estou colaborando com o universo ou tentando mandar nele? A resposta pode ser a chave para virar o jogo. Quando você coopera com o universo, ele vira seu aliado mais poderoso. Capítulo 9. A entrega inteligente. Chegou a hora de falar sobre um dos maiores segredos da vida, a entrega. Mas calma, não é qualquer entrega, é a entrega inteligente. Aquela que não vem da desistência, mas da confiança. Aquela que não significa largar tudo, mas sim confiar no tempo e no fluxo das coisas. Durante muito tempo, eu achei que entregar era parar, que era meio que deixar para lá. Mas, nossa, como eu me enganei. Entregar de verdade é um ato de coragem. É quando você diz para o universo: eu fiz minha parte, agora te entrego o volante. A entrega inteligente acontece quando você entende que o controle total só existe na sua cabeça e que muitas vezes o apego pelo resultado é o que mais atrasa tudo. Porque quanto mais você tenta controlar o como, o quando, o caminho, mais você bloqueia o que já estava vindo. Esse capítulo é um convite para você praticar o equilíbrio entre agir com intenção e soltar com sabedoria. Porque sim, é possível sonhar grande, dar o seu melhor e ainda assim dormir tranquilo, sem ansiedade, sem medo, sem desespero. A entrega inteligente é estratégica. Ela vem com paz. Ela diz: eu sei que vai dar certo.
E mesmo que não seja do jeito que eu planejei, vai ser do jeito que eu preciso. Quem confia, entrega. Quem entrega, flui. E quem flui, conquista. Com fé no coração e mão leve. O equilíbrio entre intenção e desapego. Ah, essa parte aqui é delicada, mas é também onde mora a mágica. Porque, olha, não basta só desejar. E também não adianta largar tudo de mão. O segredo está no meio do caminho, entre a força da intenção e a leveza do desapego. Ter intenção é saber o que você quer com clareza. É colocar energia no seu desejo, visualizar, sentir como se já fosse real. É declarar para o universo, é isso que eu escolho viver. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter a sabedoria de soltar o controle. De entender que o como e o quando não são responsabilidade sua. O erro de muita gente, e eu falo isso porque já fui assim, é colocar uma intenção linda, cheia de energia e depois prender tanto aquilo com medo de perder, que o desejo não consegue nem respirar, fica sufocado. Desapego não é desinteresse, é maturidade espiritual. É quando você sabe que aquilo que é para ser, será. E que se não for exatamente como você imaginou, vai ser ainda melhor. É confiar no tempo divino, nos caminhos que você não enxerga, nas voltas que a vida dá para te colocar no lugar certo. Quando você une intenção com desapego, você cria um campo magnético poderoso. Você mostra para o universo que sabe o que quer, mas que não precisa controlar tudo para confiar. Isso é entrega consciente, é equilíbrio verdadeiro. Então faz assim, deseje com força, sinta com verdade. E depois solte com fé, porque quando a energia está alinhada e o coração está leve, a vida flui mais rápido e mais bonito. A intenção cria, o desapego libera, e juntos eles realizam. E agora, como saber quando agir e quando esperar? Essa é uma das perguntas mais importantes de toda a jornada. Quando é a hora de agir e quando é a hora de esperar? Porque, olha, tem coisa que a gente só aprende com o tempo, e essa aqui é uma delas. Eu já fui do tipo que queria resolver tudo na hora. Achava que se eu não agisse rápido, ia perder a chance. E, claro, acabava atropelando o processo. Outras vezes, eu esperei demais, paralisado pelo medo, e deixei oportunidades incríveis passarem. Ou seja, o equilíbrio é tudo. Agir no impulso é correr sem direção. Esperar demais é estacionar no medo. O segredo está em aprender a ouvir o que está dentro de você. E não só o que o mundo está gritando do lado de fora. Quando agir? Quando o coração estiver leve, a mente clara e o corpo vibrando, sim. Às vezes, a ação não vem da lógica, mas da intuição. É aquela sensação boa que diz vai, mesmo que você não saiba exatamente para onde. E olha, quando é para ser, o caminho até parece que se abre sozinho. Agora, quando esperar? Quando tudo dentro de você está confuso, pesado, forçado, quando você está tentando empurrar uma porta que não quer abrir. Nessas horas, forçar é desperdício de energia. É melhor respirar, dar um passo para trás e confiar que o tempo certo vai se mostrar. Saber a diferença entre esses dois momentos é uma arte. E como toda arte, exige prática, sensibilidade e presença. O tempo ensina, mas o silêncio interno acelera esse aprendizado. Então, da próxima vez que você se perguntar, e agora? Faz assim. Fecha os olhos, se escuta de verdade e sente. Porque, no fundo, a gente sempre sabe. Só precisa calar o barulho para ouvir a resposta. Agir é coragem. Esperar é sabedoria. Saber a hora certa é poder. O sim interior. A bússola silenciosa das decisões poderosas. Se tem uma coisa que aprendi com o tempo e com alguns tombos também, foi que existe um sim dentro da gente que nunca mente. É uma sensação, um estalo, um arrepio bom, uma paz que chega junto com a escolha certa. E quando você aprende a escutar esse sim interior, suas decisões ficam muito mais poderosas. Eu já tomei muita decisão baseada no medo, na pressão dos outros, na lógica fria,
E quase sempre deu ruim. Mas quando eu decidi, com base naquele sim que vem do coração, mesmo sem entender tudo racionalmente, o caminho se mostrou. Tudo fluiu. Era como se o universo dissesse: agora sim, você entendeu. O sim interior é sua bússola. Ele não grita, não força, não desespera. Ele sussurra. Ele se mostra no alívio, no brilho no olho, na leveza. E o mais bonito, quando é para ser, o corpo inteiro concorda. Mas para sentir isso, a gente precisa calar o ruído de fora. Parar de querer agradar todo mundo, parar de seguir só o que parece certo para os outros. Porque muitas vezes o seu caminho vai parecer estranho para quem nunca teve coragem de ouvir o próprio. Quer saber se uma decisão é para você? Faz uma pausa, respira, pergunta para dentro: isso me expande ou me aperta? Se expandir, se fizer o peito abrir, se der aquele friozinho gostoso na barriga, é sim. Vai. Confia. E se não for, se travar, pesar, dar um nó por dentro, então ainda não é, ou talvez seja só um ainda não, o não também é resposta, e às vezes salva a gente de um baita desvio. Então, a partir de hoje, faz um trato com você mesmo. Antes de decidir qualquer coisa importante, escuta o teu sim interior. Ele sabe o caminho, o seu verdadeiro. Poder começa quando você aprende a dizer sim só para o que faz sua alma sorrir. Capítulo 10. Decifrando a vida todos os dias. A vida não fala em português nem em inglês. Ela fala em sinais. E quanto mais você aprende a escutar, observar e sentir, mais percebe que tudo está se comunicando com você o tempo todo. O problema é que a gente está tão distraído com o barulho, com a pressa, com a cobrança, que acaba ignorando o que a vida está tentando mostrar. Esse capítulo é um convite para virar a chave de vez e enxergar o mundo com outros olhos. Porque, sim, a vida é um código, e você pode decifrar esse código todos os dias, através das suas emoções, dos encontros, das repetições, das pequenas coisas que parecem bobas, mas carregam mensagens gigantes. E olha, isso não tem nada a ver com ser místico ou viajado demais. É sobre estar presente, é sobre prestar atenção nos detalhes, sentir o que está por trás dos acontecimentos e confiar na inteligência invisível que conecta tudo. Aquilo que parecia coincidência vira resposta. Aquilo que parecia problema vira direção. Decifrar a vida é um exercício diário. É parar de viver no piloto automático e começar a viver com consciência. É entender que o universo não complica, ele orienta. E que cada dia, mesmo os mais comuns, podem trazer pistas, presentes, viradas. Quando você aprende a ler esses sinais, tudo muda. Você deixa de se sentir perdido e passa a caminhar guiado. E isso não quer dizer que vai ter controle sobre tudo. Quer dizer que, mesmo sem saber o que vem depois, você vai se sentir em paz com o agora. A vida não esconde o caminho, ela mostra. Só que nem todo mundo aprendeu a ler. Solta que flui. Práticas diárias para viver sem resistência. Se tem uma coisa que mudou a minha vida foi entender que viver sem resistência não é viver parado. É viver em paz. É deixar de brigar com a vida o tempo todo e começar a caminhar, junto com ela. E sabe o que é mais legal? Dá para praticar isso todos os dias, com coisas simples, mas poderosas. A primeira prática que eu adotei foi respirar com presença. Pode parecer bobagem, mas parar uns minutinhos, fechar os olhos e só sentir o ar entrando e saindo, já muda tudo. É como se a alma desse um refresh e dissesse: tá tudo bem, volta pro agora. Outra coisa que me ajuda demais é fazer perguntas conscientes, tipo: isso aqui tá fluindo ou tá forçado? Eu tô em paz com essa escolha? Essa ação tá alinhada com o que eu realmente quero? Perguntar isso no meio do dia me salva de entrar em várias roubadas emocionais. Também aprendi a praticar o famoso soltar o controle.
Quando percebo que estou ficando tenso demais, querendo controlar tudo, já me pergunto, o que eu posso soltar agora? Às vezes é uma expectativa, às vezes é o apego a um resultado. E quando eu solto, o universo age. Ah, e não posso esquecer de algo que virou rotina, agradecer antes mesmo de receber. Isso muda a energia do dia. Me conecta com a confiança, com a fé. Porque, olha, quem vibra gratidão antes do milagre, já está abrindo espaço para ele chegar. Por fim, uma coisa simples e valiosa: ouvir o corpo. Se está pesado, respeita. Se está leve, segue. O corpo sente o que a mente tenta disfarçar. Ele é um sensor de verdade e vive tentando te avisar quando algo não está encaixando. Essas práticas não exigem hora marcada, nem altar, nem ritual. Exigem só presença e escolha. Um pouquinho por dia já vai afinando sua energia, limpando a resistência e abrindo caminho para o que é seu de verdade. Viver sem resistência é mais leveza no corpo, mais clareza na mente e mais fluxo na vida. Alta frequência na tempestade. Como se manter elevado mesmo nos dias difíceis? Vamos ser realistas aqui? Nem todo dia vai ser leve, iluminado e cheio de sincronicidade mágica. Vai ter dia pesado. Vai ter dor de cabeça, boleto vencido, pessoa grossa, pensamento repetitivo, um caos ou outro batendo na porta. Mas a grande virada é quando você entende que não precisa esperar o mundo melhorar para você vibrar alto. Você pode escolher, mesmo no meio da bagunça, cuidar da sua frequência como quem cuida do fogo num dia frio. Nos meus dias difíceis, e eu tenho vários, viu? Eu sempre volto pro básico. Respiro fundo. Me lembro do que já superei. Agradeço por pelo menos uma coisinha. Porque gratidão, mesmo pequenininha, é um botão invisível que eleva tudo por dentro. Outra coisa que me ajuda muito é não me identificar com o caos. Tipo, o problema está acontecendo, mas ele não é você. Você sente raiva, frustração, medo. Mas você não é isso. São só nuvens passando. E quanto menos você se apega, mais rápido o céu limpa. Também aprendi que cuidar do corpo é cuidar da vibração. Um banho com intenção, uma caminhada no sol, um copo d'água com presença. Tudo isso ajuda a sair da frequência do tô afundando para tô me reerguendo. E se for um dia muito pesado mesmo, se permita desacelerar. Às vezes manter a frequência alta não é sair pulando de alegria, é só escolher não se afundar. É ficar quietinho, em silêncio, mas com fé, com aquela chama acesa lá no fundo, mesmo que baixinha. Então lembra, frequência elevada não é perfeição emocional, é consciência, é escolha, é presença mesmo nos dias nublados. E principalmente é saber que você não precisa estar 100% para continuar sendo luz. Manter-se em alta vibração nos dias bons é fácil. O desafio real e o poder está em manter-se inteiro nos dias difíceis. E se você simplesmente parasse de lutar e começasse a confiar? Tá aqui o convite mais poderoso de todos. E se só por hoje você parasse de lutar com a vida e começasse a confiar de verdade? Mas confiar de verdade mesmo, sabe? De corpo, mente e coração. Sem desespero, sem pressão, sem aquele controle disfarçado de planejamento. A real é que a gente aprendeu a viver como se tivesse sempre numa batalha. Como se tudo só viesse com muito suor, muita força, muita briga. Mas e se não for assim? E se a vida fluir melhor quando você solta a corda e deixa ela te mostrar o caminho? Eu sei que parece loucura no começo. Dá medo. A gente acha que, se não estiver empurrando tudo o tempo inteiro, nada vai acontecer. Mas olha, o que mais bloqueia a abundância, a paz e os milagres é essa luta interna constante. Parar de lutar não é se render ao fracasso, é se abrir para o fluxo. É entender que tem uma força maior, mais inteligente, mais amorosa que está cuidando dos bastidores.
e que só está esperando você sair do caminho. O desafio é esse: confiar mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo quando tudo parece parado. Porque é justamente nesse espaço, entre o soltar e o acontecer, que a vida começa a conspirar de verdade. Então, respira fundo, fecha os olhos e só por hoje, solta a armadura, abaixa as defesas, abre o coração e diz para a vida: eu confio, eu permito, eu recebo. A vida não quer que você lute com ela, ela quer dançar com você. Conclusão: o universo está esperando sua rendição. Se você chegou até aqui, respira fundo e sente isso com o coração aberto. O universo não quer te punir, nem testar, nem fazer você sofrer. Ele só quer uma coisa: que você pare de resistir e comece a confiar. Sim, o universo está esperando a sua rendição. E não estou falando daquela rendição que vem da derrota. Estou falando daquela rendição corajosa, bonita, consciente, a rendição que diz: eu solto o controle, mas não solto minha fé. A vida está pronta para te entregar coisas que você nem imagina, caminhos que você ainda nem viu, gente que vai te abrir portas, oportunidades que já estão no seu campo, mas tudo isso está esperando só um sinal seu. E esse sinal não é grito, não é desespero, é silêncio, é paz. É aquela energia que diz: eu estou pronto, universo, me mostra o próximo passo. Talvez você não precise fazer mais. Talvez o que falta não seja correr, mas parar, sentir, ouvir, permitir, porque quando você rende o peito, a alma e os planos, o universo começa a agir. E de repente tudo que parecia travado começa a fluir de um jeito tão natural que você vai pensar: por que eu não confiei antes? Então, para fechar essa jornada, eu te deixo esse lembrete simples, mas forte. Você não está aqui para lutar com a vida, está aqui para dançar com ela. E a música já está tocando, viu? Quando você solta, o universo segura. Quando você confia, o caminho se abre. E quando você se rende, a mágica começa. Você já tem a senha. Agora é questão de usar. Sabe quando você tenta entrar em alguma coisa e trava tudo porque esqueceu a senha? Aí vem aquela frustração, aquele desespero, até que de repente você lembra, digita e pronto. Tudo se abre. É isso que eu quero te lembrar agora. Você já tem a senha para viver com mais leveza, para sair da resistência, para deixar o universo agir junto com você. Ela já está aí dentro. Você leu, sentiu, reconheceu, confirmou. Agora é só usar. E usar como? Usar nos detalhes, no jeito que você começa o dia, no modo como você escolhe reagir, nas decisões que você toma. Usar quando o medo bater, quando a dúvida chegar, quando a ansiedade tentar roubar a cena. Porque é nesses momentos que a gente precisa lembrar: eu já sei o que fazer, eu já sei o que soltar, eu já sei como confiar. Não adianta guardar esse conhecimento como se fosse mais uma leitura bonita. Não. Agora é hora de aplicar. Jana, colocar em prática, mesmo que seja um pouquinho por dia. Um pensamento, uma pausa, um suspiro com intenção. É isso que muda tudo. Você não precisa de mais uma senha, mais um método, mais um milagre. Você já tem o acesso, o código, o sinal. E o universo está só esperando o seu login energético para liberar tudo o que é seu por direito. Então, bora lá. Digita sua confiança, sua presença, sua entrega. E vê a vida abrindo as portas que estavam só esperando você lembrar que já sabia o caminho. A mágica não está em descobrir a senha. Está em ter coragem de usá-la todos os dias. Topa o desafio. Experimente viver um dia inteiro sem resistência. Hoje eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Daqueles que podem parecer bobinhos, até você colocar em prática. E aí, meu amigo, o jogo muda. Então bora lá. Experimente viver um dia inteirinho sem resistência. Sério, só um dia. Vê como é. Acorda e escolhe, com intenção. Hoje eu não vou forçar.
Não vou brigar com o tempo, com os outros, nem comigo. Hoje eu vou fluir. E aí, durante o dia, você vai prestando atenção. Se algo sair do seu controle, e vai sair porque a vida adora testar, respira fundo e pensa: e se isso estiver me ajudando, mesmo que eu não entenda agora? Pronto! Só esse pensamento já baixa a guarda da mente e abre espaço para o universo agir. Se bater um problema, não reage no impulso. Sente primeiro. Escuta. Espera um pouquinho antes de responder. Talvez você descubra que nem era tudo aquilo. E olha só, menos estresse, mais clareza. Se pintar uma vontade de controlar tudo, lembra, o que é para ser, será. E o que não for, te protege. E aí você solta, mesmo com o coração acelerado, porque confiança se constrói na prática. Agora imagina só. Como seria um dia onde você escolhe não lutar com nada? Nem com o trânsito, nem com a fila, nem com os atrasos, nem com os pensamentos tortos. Só observar, aceitar, respirar e continuar. Não estou dizendo que vai ser o dia mais perfeito da sua vida, mas te garanto, vai ser o mais leve em muito tempo. E pode apostar, quando a resistência vai embora, a vida entra pela porta da frente. Um só dia sem resistência pode te mostrar uma nova forma de viver todos os outros. Quando você para de brigar com a vida, ela começa a te surpreender. Sabe quando tudo parece travado, pesado, confuso? Pode apostar, tem resistência aí no meio. E talvez você nem perceba, porque a gente aprendeu a viver na base da luta. Luta para ser aceito, para dar conta, para controlar tudo, para correr atrás. Ufa! Mas olha só, a vida não precisa ser essa briga toda. E quando você começa a soltar as armas, a baixar a guarda, parar de bater de frente com o que não dá para mudar, algo mágico começa a acontecer. É como se o universo dissesse: ah, agora sim, agora posso entrar e te surpreender. E ele entra, e surpreende mesmo. Com encontros inesperados, respostas que aparecem do nada, soluções que você nem imaginava. Porque, no fundo, a vida sempre quis te ajudar. Só estava esperando você sair do caminho. Acredite, a leveza atrai, o fluxo abre portas e a confiança movimenta o invisível. E o melhor de tudo? Você não precisa mudar tudo da noite para o dia. Só precisa fazer uma escolha diferente, um pensamento novo. Uma reação mais consciente. Então, se eu puder te deixar com uma última sementinha, seria essa. Para de brigar com a vida e vê o que acontece. Confia só um pouquinho mais. Solta só mais uma vez. E deixa ela te mostrar o que é possível. Quando você escolhe não forçar, mas fluir. A vida não quer te testar. Ela quer te surpreender. Mas para isso, você precisa deixar.